A TV Senhor da Hora hoje tem a conversa com, no seu programa, a conversa com Guilherme Vilaverde. Eu diria que foi autarca, um homem da ação social, ainda é autarca porque é o presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos e é um homem de Matosinhos, da Senhora da Hora, que conheço muito bem e toda a gente de Matosinhos conhece. Vilaverde. Eu vou começar por uma das áreas que não tem nada a ver com política, mas que Guilherme Vilaverde é, sem dúvida, em Matosinhos, um homem que fez um dos trabalhos mais importantes até hoje, que é da vertente social. Iniciou a Sete Vicas em 75, com 250 membros, não é? Eu recordo-me porque era debaixo da minha casa, debaixo da minha casa o escritório, exatamente em 75, mas pelo menos ali foi que teve mais visibilidade, em 76, não por ali. E depois, estamos a falar, iniciou logo com 250 membros e arrancou com uma obra muito importante, que está lá, que veio, de certa maneira, acabar com alguma construção clandestina, que ao fim de semana nasciam casas de tudo que era lado e desordenadas, e só trazia depois problemas muito graves em termos de ordenação de território, em termos de saneamento e outras situações. E depois, mais tarde, aparece o CIVAS, pela mão também de Guilherme Vilaverde, que é um centro de infância, de apoio à infância, à velhice e da ação social. Em 1982 deu logo resposta a 150 crianças, dava apoio a 150 crianças, e em 85 viraram-se para os idosos, e as Valências ainda hoje têm 64 crianças a nível de 5 ou 6 meses e mais 35 isso na creche familiar, na creche institucional 35 dos 5 ou 6 meses, tem no jardim de infância cerca de 100 crianças de 3 ou 5 anos. Pronto, em 2009 também uma das pedras mais importantes foi a residência geriátrica, que é neste momento um exemplo a nível nacional. Vilaverde, gosta desta ação social? Gosta das pessoas apreciam o seu trabalho? O que é que acha do seu trabalho e o que é que acha que Matosinhos pode continuar a esperar de si nessa área? Bom, começo por esclarecer, eu não sou natural de Matosinhos, nem da Senhora da Hora. O meu nome acaba por ser iniciar a minha terra, que é Vila Verde, Braga. Eu vim de facto para a Senhora da Hora. O meu pai veio trabalhar para a empresa Família do Norte, tinha eu 7 anos de idade, e aos 7 anos radiquei e fiz a primária e, enfim, comecei a aprender o que era a vida, exatamente na Senhora da Hora, em Matosinhos, e de facto mais tarde vinha envolver-me decididamente, até profissionalmente, nesta área da habitação social. Eu gosto muito de fazer o trabalho que tenho vindo a fazer. É de ter seguramente mais alguns anos para continuar a desenvolver os projetos nos quais me motivei a partir dos 30 anos, grosso modo. Tenho mais 30 anos de percurso nesses projetos e, portanto, hoje com 60, próximo dos 61 anos, que farei muito brevemente, daqui a dias, tenho de facto um caminho feito nesta área do apoio social e da intervenção social, e tenho procurado gastar o meu tempo a fazer as coisas, a fazer os projetos, a envolver as pessoas nos projetos, a tirar o máximo partido de todas as situações que conduzam a que se faça cada vez mais e cada vez melhor, e não tenho sido aqueles que perdem muito tempo a falar do que faz. Quer dizer, eu tenho feito, tenho procurado fazer, e não tenho, assim, enfim, a propósito até do contacto que fizemos para esta intervenção, para esta presença aqui hoje, eu não tenho tido, de facto, muito tempo para falar disso. Gasto o tempo todo a fazer. E é bem mais importante. Gasto o tempo todo a fazer porquê? Porque eu tenho, de facto, uma enorme paixão por esta área da intervenção social. O relacionamento interpessoal, a detecção de problemas e dificuldades,
Neste momento deve ser uma vida muito complicada, não? Pois, neste momento, as dificuldades, as necessidades, os problemas são mais que muitos e as instituições... E as respostas? As instituições arrebentam pelas costuras para encontrar as respostas possíveis para os problemas e é impossível arranjar soluções à medida das dificuldades que hoje existem. De qualquer maneira, o percurso que fiz, primeiro na área da habitação social, enquanto fundador e dirigente, gestor da cooperativa Sete Vicas, depois de um conjunto de empreendimentos participados por várias cooperativas, sob a forma de uniões de cooperativas, que acabaram por ter uma influência decisiva no processo de qualificação urbana e de qualificação social, Matosinhos, Grande Porto, na região e no país, porque a nossa experiência e o nosso processo, a nossa vocação... Chegou a Lisboa. A nossa vocação para empreender este modelo cooperativo fez com que muitos concelhos, que não estavam muito alertados para esta realidade, tivessem sido influenciados positivamente no sentido de avançar. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Dr. Jorge Sampaio chegou a Presidente da Câmara de Lisboa, foi num contacto estabelecido na altura entre o Presidente da Câmara de Matosinhos, que era na época, Narciso Miranda, e eu próprio era vereador do Pelouro, e o Dr. Jorge Sampaio, que se encontrou um sistema operativo para dinamizar o processo cooperativo de habitação em Lisboa. E em meia dúzia de anos constituíram-se na área geográfica da Grande Lisboa cerca de meia centena de cooperativas que fizeram cerca de 40 mil habitações num ápice, numa altura em que a habitação social cooperativa era a resposta mais adequada aos bairros de lata e outras coisas. Era a resposta porque eliminava os guetos, eliminava a construção clandestina, eliminava a construção especulativa e era a construção feita à medida da necessidade das pessoas e das suas capacidades. Portanto, era uma habitação orientada, as pessoas poupavam, empreendiam conjuntamente e eram envolvidos em projetos dinâmicos. E depois, a habitação cooperativa, por via de regra, é uma habitação que integra não apenas os tijolos e os edifícios, mas integra a componente social. A gestão social, cultural, recreativa, os empreendimentos cooperativos passam a vestir esses empreendimentos com zonas de recreio, de desporto e de lazer, com atividades de apoio à infância, como referiu, com atividades de apoio aos idosos. No fundo, há uma dinâmica que se cria em que a habitação é apenas um motivo a partir do qual nascem projetos multifacetados que respondem não apenas às quatro paredes da casa e à chave da porta, mas a um conjunto mais vasto. Os espaços verdes, a dinâmica de cidadão, cultural, a componente recreativa, porque, portanto, o nosso projeto, o projeto que eu dinamizei através do cooperativismo, sendo eu um interveniente decidido a partir do... Eu trabalhei até aos 30 anos. Presidente da Confederação das Cooperativas. Sim, eu sou atualmente, portanto, a presidência da Confederação é rotativa e neste momento eu não sou o presidente porque está, digamos, uma das federações, por acaso atualmente a Federação do Ramo do Consumo, preside atualmente a Confederação Geral do Setor Cooperativo. Nós temos, o movimento cooperativo está organizado em federações verticais, depois temos uma confederação que agrega as diferentes federações. Portanto, a minha intervenção na área das cooperativas, e tendo em conta a importância decisiva que a habitação teve nos últimos 30 anos, foi a resposta, a habitação cooperativa foi a resposta para muitas famílias que não tinham nenhuma possibilidade de aceder ao mercado privado e que também não tinham aquela, digamos, aquela condição económica tão miserável, tão baixa, que as obrigava a ir ao sistema público, quer da administração central, quer das autarquias. Nós, de facto, estivemos ali naquela faixa intermédia e criámos condições para... Quantos chegaram a... Nós, em Matosinhos, criámos 7.500 casas cooperativas. Nós, hoje, veja-se o que se passa na Sierra Hora, em Custóias, em Salmédia e Festa. Nós criámos, não fizemos apenas... Vocês chegaram até Penafiel, não é? Gondomar, Penafiel, no caso das Porto. 7 Vicas, nós nas 7 Vicas construímos em diversos concelhos, quase todos os concelhos aqui da área metropolitana, ou em nome próprio, ou associados, porque nós, a partir de um certo momento, percebemos que a escala era muito importante e, portanto, havia empreendimentos em que as 7 Vicas, como outra cooperativa qualquer, atuavam isoladamente para os seus sócios, e depois houve outros empreendimentos em que, por razões
do investimento necessário para comprar os terrenos, por razões da dimensão do empreendimento, que era uma dimensão que excedia as capacidades e podia ser fator de um crescimento menos sustentável. Nós aliámos as cooperativas e criávamos uniões de cooperativas para fazer o projeto A, o B, o C. Por exemplo, funcionou? De uma forma excelente. Veja-se, por exemplo, aqui veja-se aqui a cidade cooperativa da Perlada. Aqui junto, aqui na via de cintura interna. Foi vosso? Foi um empreendimento dinamizado por nós, que eu presidi. Foi um empreendimento que está agora a fazer 20 anos, foi inaugurado pelo então Presidente da República, Dr. Mário Soares. Um empreendimento que nasceu de um grande buraco. Havia ali um contrato de desenvolvimento de habitação privada. Na altura, uma empresa que estava com dificuldades, que era a empresa Lídio Monteiro, que estava na proximidade da falência. E o secretário de Estado, então, da Habitação, era o Dr. Elias Costa, um governo em que era primeiro-ministro, na altura, o Dr. Cavaco Silva, o Dr. Elias Costa era o secretário de Estado da Habitação, teve uma reunião com a Federação, eu era o presidente da Federação, e disse, há aqui um problema, temos aqui um terreno, está aqui uma complexidade enorme, porque a obra começou, a empresa faliu, está aqui um projeto, era um projeto, de certa maneira, megalómano, umas torres, uma coisa, era uma espécie de mini Vila d'Este. Era uma Vila d'Este. Mas hoje tem ali muitas torres. Pronto, e nós interviemos ali, juntámos 8 cooperativas, que foram capazes de conseguir entre os seus sócios uma entrada de capital mínima para poderem realizar junto do banco o necessário para libertar o terreno da hipoteca. E desenvolvemos ali em 28 meses um projeto de 600 fogos, que é um exemplo de qualidade do urbanismo, dos espaços verdes, de equipamentos sociais, tem áreas recreativos, desportivos, tem zona comercial, zona de serviços, tem uma creche, tem no fundo, um buraco transformou-se não é por coisa... acaso que lhe chamamos Cidade Cooperativa da Perlada. E não é por acaso que a partir daí, esses empreendimentos cooperativos com uma certa escala, nós passámos a dar-lhe a designação de Cidade Cooperativa. Porque nós estávamos, de facto, a fazer cidade. Não nos estávamos a fazer um bloco disperso aqui ou ali, depois se tem um bom jardim, se não tem jardim, se as pessoas têm algum apoio social, se não têm. Nós preocupávamos desde o início do projeto, na sua concepção, na discussão com as pessoas que se inscreviam como interessados a iniciar uma poupança para vir a ter ali uma casa. Nós desenvolvíamos esses projetos numa linguagem, digamos, direta com as pessoas. Nós não construímos. Conseguiram concluí-lo, acabá-lo e conseguimos, foi um sucesso extraordinário, como outros que temos ali na Ponta Pedra, onde era a fábrica do Ranito. Exatamente. Veja-se ali, são ali 250 habitações, na fábrica de costumes Ranito, que faliu. Exatamente. O terreno foi a leilão, houve mais da pública, e as cooperativas foram lá e fizeram e compraram. Houve um grupo de 3 cooperativas que tiveram capacidade, com alguns recursos próprios, com alguns recursos da banca, para comprar o terreno e fazer um projeto comum, projeto que foi emblemático, desde logo, foi um projeto onde nós iniciámos um sistema construtivo sustentável, com painéis solares, com zonas de uma qualificada qualidade do ar, com sistemas de recuperação de água das chuvas e do nível freático para utilizar nos WCs das casas. Digamos, nós propomos, aquele empreendimento acaba por ser um empreendimento que marca o início de uma nova era na qualidade, na sustentabilidade da habitação, na questão ambiental. Portanto, as cooperativas já tinham uma preocupação do ponto de vista económico e do ponto de vista social, porque faziam as casas com a melhor qualidade possível, com o melhor preço possível, e respondendo a uma margem da sociedade que não tinha respostas no mercado e pelo sistema público. E passámos depois a introduzir o requisito da sustentabilidade, porque as nossas habitações passaram a reunir critérios de exigência térmica, acústica, poupança energética, etc., que são ímpares no mercado. Ainda hoje, as medições que são feitas dos consumos médios das famílias em termos de água, eletricidade e gás estão incomparavelmente acima de padrões de qualidade de qualquer outra construção. É muito importante isso. E o mais positivo nisto, ou o que é de mais salientar, é que é possível, as cooperativas provaram, nós provamos, que é possível fazer este tipo de construções dentro de preços tabelados, dentro de uma área de habitação de custos controlados. Porque fazer este tipo de vantagens, fazendo subir os preços de forma desmedida
e entrar na especulação, isso é fácil. Agora, seria relativamente fácil. Agora, fazer isto dentro de contornos definidos e dentro de margens que o próprio Instituto Nacional de Habitação define como limites para poder financiar e para poder, inclusive, aceder a um IVA mais favorável que o IVA normal, essa é que é a grande mestria do projeto cooperativo. Portanto, se quisermos, a minha atividade nestes últimos 30 anos, mas agora, só antes, hoje, quem quisesse, quem queira, a cooperativa de Sete Vicas, queira comprar uma habitação e tiver dificuldade no crédito, terá alguma possibilidade de vir a poder ficar com uma casa alugada ou uma situação? Claro que tem. Isso era bom que se soubesse, porque claro que tem. Ontem, em discussão com uma pessoa, minha amiga, lá no clube, no Sport Polícia da Hora, as pessoas puseram essa questão, que o crédito está muito difícil, mas que as Sete Vicas que têm agora uma via... As Sete Vicas hoje, e há algumas cooperativas que conseguem ter recursos e conseguem ter uma rede de contratos, nomeadamente protocolos, que nós, neste momento, estamos a substituir os bancos. Nós, neste momento, estamos a permitir, fazendo uma avaliação não tão rigorosa quanto os bancos fazem, porque não precisamos de fazer. Nós vamos pelo conhecimento das pessoas, o que elas fazem, qual é a sua realidade social. E acreditamos nas pessoas e dizemos às pessoas que ela pode hoje começar a pagar, vamos supor, 400 euros de prestação da sua casa, para pagar em 25 anos a cooperativa. Mas se daqui a meio ano tiver um problema devidamente justificado e que conduza que a sua capacidade de poupança não seja, ou de pagamento não seja essa, podemos reduzir e adaptar ao longo da vida do empréstimo em função da sua real capacidade. É fantástico. Nós hoje estamos a substituir o banco em habitações que retomamos ou em habitações que por vezes resultam de excessos que algumas cooperativas têm e que nós temos condições para fazer essa colocação. Muito bem. Nós estamos a fazer um conjunto de financiamentos já de umas dezenas de fogos financiados nos últimos 2 anos dentro desta. A pessoa está a pagar uma renda, mas está a pagar a casa. A cooperativa... não é alugada, não é um sistema de aluguer. O sistema é um contrato de promessa de compra e venda. Muito bem. A 25 anos, 300 prestações, em que em qualquer momento a pessoa pode, relativamente ao valor em débito, pode pagar através de um crédito bancário ou qualquer outro modelo. Olha, sem um totoloto, pode pagar, não precisa de dever. Só paga juros até aí? Só paga juros até aí. Bom. E mais, e se em qualquer momento quiser, por razões de mobilidade profissional, por razões familiares, porque deixar a casa, o casamento desfez-se, etc., nós podemos retomar a casa e fazemos uma avaliação e fazemos o seguinte: nós, aquilo que a pessoa pagou a título de juros foi encargo, foi uma espécie de renda. Claro. Aquilo que a pessoa amortizou da parte da dívida, nós devolvemos 90%. É interessante. Portanto, isto é um modelo que tem a ver com a dificuldade das pessoas e não tem a ver com nenhum tipo de oportunismo comercial ou económico que resulta... E a função social da cooperativa a funcionar e adaptando-se à dinâmica... Depois o Vasco falou no CIVAS e tal. Ora, eu fiz este percurso dentro das cooperativas e fiz este percurso ligado também à autarquia, porque... O CIVAS tem uma coisa muito importante. A casa mais bonita da Senhora da Hora, que era de Sapaz, que eu miúdo é património municipal. Ainda bem que vocês apareceram, porque aquilo ia se perder. Não, aquilo estava em ruína. Em ruína e hoje continua aqui. Espetacular. Mas a casa mais bonita do mundo. Só para dar aqui uma integração para as pessoas que eventualmente possam ouvir, a perceberem este percurso. Nós iniciámos com cooperativismo. Também tive sempre uma costela autárquica, desde 1976 fui membro da Assembleia de Freguesia da Senhora da Hora, depois fui presidente do Conselho Municipal no início dos anos 80, em Matosinhos, depois fui vereador, fui vice-presidente da Câmara durante um mandato e atualmente sou presidente da Assembleia e fui deputado municipal. No fundo eu sou autarca desde as primeiras eleições de 76 até hoje. Ora, o que é que presidente da Câmara, houve uma determinada altura que a Câmara também estava em dificuldades financeiras sérias. E falava-se que o Vila Verde tinha-se mexido também, que estava com a criança nos braços, para ultrapassar esse problema. Hoje é tão difícil ou naquela altura foi muito mais difícil?
aquilo era um problema de muito dinheiro e falava-se que Pois. a Câmara estava em ruptura financeira e conseguiu-se ali, falava-se que o Vila Verde foi um homem que muito com o seu crédito, com a sua particular até, como pessoa que se metia naquilo que se comprometia, cumpria. Terei tido, porventura, um papel importante, algo positivo, enfim, não fiz tudo bem, certamente, ninguém faz tudo bem, mas terei tido um papel algo positivo em momentos importantes e decisivos, mas acho que não se pode comparar. Nós estamos hoje numa realidade totalmente distinta dos vários ciclos que vivemos ao longo. Hoje nós estamos hoje perante um quadro, um problema muito complexo, que não tem nada a ver com o que vivemos. Mas só para situar isto, é o cooperativismo. Pelo cooperativismo eu chego à autarquia porque fui durante anos responsável pela habitação social da Câmara, pela promoção dos bairros também da Câmara, pelas relações inquilinos-senhorias. Eu fui durante muitos anos o responsável pela qualificação das casas através das vistorias de salubridade feitas pelos serviços públicos para qualificar minimamente as ilhas, as casinhas antigas e tal. E nasce, entretanto, o Vasco Carvalho citou bem, em 82, perante um problema que era a inexistência nacional numa instituição capaz de dar uma resposta social, primeiro à infância e depois aos idosos, diante da comunidade da Senhora e de um conjunto de pessoas que se sentaram à mesa para analisar este problema. Eu, porque estava com o pé na autarquia, estava no cooperativismo, tinha já um trabalho e um conjunto de ações no âmbito institucional, com relacionamento com os ministérios, enfim, toda a área social. Acabei por ser empurrado para dinamizar um projeto que começou em 82 e fez agora em 15 de fevereiro deste ano 30 anos e como o Vasco disse muito bem, temos hoje mais de 500 utentes, desde os 3 meses aos... Olha, o mais idoso fez a DIS, até teve lá numa ação festiva dos 104 anos da Dona Elisa, que é a utente mais idosa da instituição e que fez 104 anos, teve lá passa a propaganda, teve lá o Porto Canal a registar esse momento festivo com o 104º aniversário do meu utente, naquele dito Palacete Sá Paz. Eu aí tenho que vos dar os parabéns, porque também sou habitante da Senhora da Hora desde pequenininho, e o vosso trabalho, Silvas, foi fantástico e absolutamente necessário e continuo com a mesma dinâmica. No meu dia a dia, bom para todos. está tudo ligado. No meu dia a dia, as pessoas procuram-me e consideram com o pé na autarquia, porque embora não esteja ligado à parte executiva hoje, e já deixei o executivo, a minha última presença do executivo foi em 90, 94, 90 93. Foi o mandato que fui vice-presidente, depois saí e andei para cá, ter estado na Assembleia Municipal. Qual é o Presidente da Assembleia Municipal? Neste momento. Portanto, ou do ponto de vista do município, ou do ponto de vista da freguesia, ou do ponto de vista do cooperativismo, ou do ponto de vista do CIVAS, toda a desgraça, digamos, que tem a ver com as pessoas que precisam, enfim, de algum aperfeiçoamento, uma análise, uma solução, tentar encontrar o melhor caminho, tentar ajustar, ver se há possibilidade de chamar as instituições, ver quem pode. Por exemplo, nós fechamos, o CIVAS fechou com chave de ouro o seu ciclo de 30 anos com a inauguração do lar. Era um problema que nós tínhamos no CIVAS. Quando um utente nosso, um idoso, deixava de ter qualquer autonomia para estar em sua casa ou para estar numa instituição. Quando, quer do ponto de vista físico, quer mental, quer dizer, era preciso um lar, a família não tinha condições. E eu tinha que andar a mendigar, pela beira, e agora? a ver onde é que era possível vir. Está cheio, não? Claro, está sempre cheio, está com uma lista de espera sempre enorme. Mas, quer dizer... E quantas pessoas já 50 camas. Mas temos já em curso uma outra ideia para um novo projeto. Mas nós, de facto, fechámos com chave de ouro este ciclo, porque chegámos à conclusão que precisávamos ter essa valência e deitámos mãos à obra, e lá está, foi uma parceria entre a Cooperativa Sete Bicas e o CIVAS, sem a qual era impossível fazermos naquele tempo, naquela qualidade, naquelas condições, termos os meios financeiros para fazer num ápice aquilo que é considerado uma unidade de referência daquilo que, enfim, pelo menos as pessoas, os utentes assim o dizem. Pois, mas em termos financeiros, como é que está a saúde financeira de toda a estrutura de Sete Bicas, de Civas? Está bem, porque nós não damos passos mais compridos que a perna. Nós não...
a nossa visão, a sustentabilidade das instituições, nunca pode ser uma visão de não termos um domínio da situação. Muito bem. Nós não podemos, quer dizer, é evidente que não se pense que só se pode, em domínios de investimento, como são os nossos investimentos, a gente não pode esperar pelo momento de ter 100% do dinheiro para fazer um investimento, porque nunca consegue isso, e quando conseguisse isso, a obra custaria 10 vezes mais. Agora, tem que haver uma base minimamente sólida, ou a posse do terreno, ou a posse do fundo de maneio que permite alavancar os primeiros 15, 20% da obra, e ter garantias minimamente sólidas de que há uma tranche que vem dali, uma tranche que vem daquela. Ter sempre um plano B para situações que às vezes não consigam ser. E nós nunca tivemos. Nós temos as cooperativas Sete Vicas, têm um padrão de sustentabilidade ótimo, têm uma qualidade de intervenção no domínio daquilo que é a sua responsabilidade junto dos sócios da comunidade, à prova de qualquer tipo de crítica, e tem condições para empreender. Olha, só não estamos a fazer reabilitação urbana, porque os municípios, e particularmente o município do Porto, com quem temos vindo a trabalhar... Já fizeram. Fizemos a reabilitação do bairro da Bolsa, o projeto do Ciro da Vieira, fomos nós que o reabilitamos, um bairro que esteve durante 25 anos parado. Não havia campanha eleitoral nenhuma, que todas as forças políticas concorrentes, quer fosse campanhas autárquicas, quer campanhas legislativas, quer presidenciais, todo o candidato passava por lá prometer ao povinho que agora é que vai ser. Mas só foi quando as Sete Vicas resolveu olhar para aquilo, encontrar um parceiro para aquilo, foi a Cooperativa Seta aqui ao lado, uma cooperativa também com uma capacidade de organização e com capacidade de meios, envolvemos o Estado, fomos ao Instituto de Habitação, dizemos, se vocês querem deitar a mão disto, então vamos lá ver. Fomos à Câmara do Porto, dizer, é este o momento. Estava na Câmara, na época, no Pelouro, o Dr. Paulo Moraes. O Dr. Paulo Moraes, que foi... O homem da corrupção. Teve uma passagem relativamente rápida, mas era o vereador do urbanismo. Nunca mais me esqueci. Foi a primeira ou segunda vez que falei com o Dr. Paulo Moraes. Cheguei lá um dia, como presidente da FENAS, e disse ao Sr. Vereador, este assunto, nós tivemos a analisá-lo. Há aqui um quadro que nos pode favorecer a tomada deste... Você não me diga isso. É verdade. O que for preciso da Câmara, vamos embora. E nós montámos, falei com o arquiteto Cisa Vieira, falei com o INH, em ano e meio juntou-se a obra que está pronta. Assim. Foi inaugurada em 2006. Uma obra emblemática, uma obra que aquilo era um cancro. Um cancro e é valiosa, portanto, e é fácil. Quem comprar lá, vende. Eu digo isso, tenho um filho que comprou lá e vendeu. Portanto, o cooperativismo neste segmento de habitação, não apenas no segmento físico, mas no segmento social, naquilo que é o trabalho com as pessoas, naquilo que é o envolvimento das pessoas e as respostas à medida das necessidades das pessoas. O cooperativismo não consegue ser ultrapassado por nenhum outro segmento de intervenção, quer público, quer privado. E, portanto, quanto mais, quanto mais investimento, quanto mais apoio, quanto mais foco se puder fazer sobre o trabalho do cooperativismo e da economia social no seu todo, maiores serão as respostas e melhores serão as respostas e menor é o dispêndio financeiro para responder às necessidades das pessoas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nós vamos voltar já à parte social, aqui o... Não vamos voltar, vamos continuar. Vamos continuar. Até porque, para quem ouviu até este momento, como eu, fica com a convicção de que o futuro passa pelo cooperativismo. Portanto, neste momento, com as dificuldades que os cidadãos estão a atravessar, é quase a única via para podermos ainda manter a face, digamos assim. Qual é o futuro que desenha para o cooperativismo em Portugal? O papel que está reservado ao setor cooperativo e à economia social de uma forma geral é decisivo para empreendermos reformas e respostas adequadas aos problemas das pessoas. Só uma ótima combinação de meios que envolvam o cooperativismo pode resultar em melhores resultados, melhor qualidade por menor custo. Porquê? Desde logo porque a natureza não lucrativa das instituições cooperativas, o trabalho voluntário que é desenvolvido por muitos intervenientes no processo
e uma qualificada organização de gestão que resulta já de uma experiência. A Certifica já tem quase 4 décadas. Nós temos uma estrutura de gestão tão habilitada quanto as melhores estruturas das melhores empresas, por exemplo, no ramo imobiliário, no ramo... Mas nos últimos anos tivemos algumas cooperativas que desapareceram. Nós tivemos cooperativas que desapareceram, como tivemos empresas de construção, por exemplo, que desapareceram, aliás, desapareceram quase todas, infelizmente. É um dos problemas, digamos, maiores da situação económica, é que o setor da construção civil praticamente eclipsou-se. Pequenas, médias e grandes empresas foram, e as cooperativas, aquelas que tinham como única missão construir casas para vender casas, estão a fechar, ou fecharam. Porque, evidentemente, se uma cooperativa esgotou o seu papel fazendo casas e vendendo casas e não fez mais nada, evidentemente que não tem hoje existência. Porque hoje, primeiro, a necessidade de casas novas é relativa. É relativa, pelo menos nos tempos mais próximos. Há tanta casa expectante para ser vendida que não vai ser preciso, seguramente, construir nos próximos 7, 10 anos, enfim, 5, 7 anos, seguramente não vai ser necessário construir. Se a cooperativa só faz isso, ela vai manter-se em stand-by até que seja necessário. Até que haja sócios a inscrever-se para poder construir. Mas se a cooperativa, como as Certificas e outras, a par disso, montou toda uma panóplia de atividades na área social e naquilo que eu descrevi, agindo como interventor social noutros domínios, tendo capacidade para a gestão dos próprios empreendimentos, dos condomínios, para a reabilitação, para a conservação, é o que nós fazemos, para fazer parcerias com os municípios, para a gestão do parque habitacional. Há um mundo de trabalho, do qual só tem a beneficiar as famílias, as instituições e o erário público. O dinheirinho, que hoje, infelizmente, tão pouco é, e tanto nos custa, só tem uma forma de ser poupado a sério neste domínio. É haver intervenção ousada, capacitada do sistema da economia social do cooperativismo. E, portanto, há um mundo de atividade que depende da economia social e do cooperativismo, do qual depende a qualificação das pessoas, a capacidade de criar projetos que satisfaçam as necessidades das pessoas, dentro de uma relação de custo-qualidade assertiva. Certo. Mas isso implica uma grande dose de voluntarismo, não é? Acha que neste momento a sociedade está disponível para oferecer voluntários para estas causas? E deixe-me só fazer aí uma distinção entre o voluntariado do cooperativismo e da economia social e o profissionalismo desse mesmo cooperativismo e economia social. Você não julga que a cooperativa Sete Vicas e outras como nós, aqui no Porto, a Norte Cupa, Maia, a SETA, a ABC, temos uma dúzia de cooperativas aqui no Grande Porto. Não julga que essas cooperativas tinham chegado onde chegaram e estavam hoje capacitadas para estar disponíveis para fazer este trabalho, envolvendo-se com o Estado, nomeadamente nestas ambições, se não tivesse criado, ao lado da sua componente de voluntariado, uma componente profissional absolutamente determinante para o sucesso. Nós não podemos gerir projetos que envolvem milhões e que envolvem compromissos, responsabilidades bancárias, com voluntariado. O voluntariado é uma parte fundamental sem o qual isto não se faz. Mas o que é que as Sete Vicas, rapaz, deixe-me só dizer-vos uma coisa. Eu assumi a gestão profissional das Sete Vicas, sabem quando? Em 1981. Há 31 anos atrás. Foi um momento decisivo para que as Sete Vicas estruturasse um sistema de gestão cooperativa, de gestão técnica, de gestão social, de gestão financeira, sem o qual que funcionou como uma alavanca da vontade dos sócios e do voluntariado da atividade da cooperativa. Ou seja, isto não pode ser uma empresa de tecnocratas, uma empresa de pessoas que se representam a si próprias e que têm por visão e por objetivo alcançar outros que não os de servir os sócios. Mas, se você... Há bocado foquei o exemplo da cidade cooperativa da Perlada. Quando nós fizemos a cidade cooperativa da Perlada, foi uma obra que começou em 88 e acabou em 91, 92, a cooperativa teve que dirigir uma empreitada na altura de 6 milhões de contos,
hoje 30 milhões de euros. E sabem qual foi o consórcio? Houve um concurso alargado às maiores empresas, que era uma obra para ser feita em 28 meses, de uma única vez. Concorreram a esta obra os 3 consórcios que envolviam as maiores empresas de construção do país na altura. O consórcio que ganhou foi o consórcio capitaneado pelo Soares da Costa, com a Engil e com a Edifer. Vejam só. Vocês acham que é possível, do lado da cooperativa, dirigir um trabalho destes com o envolvimento bancário, com o envolvimento de engenheiros de alto gabarito a tentar ver em todo o sítio onde é possível ir buscar mais uns questões, dirigir isto com voluntários? Com gente de boa vontade? Ou dirigir isto com profissionais de fora que não sentem o que é a cooperativa, não respondem diretamente aos sócios e, portanto, até podem estar muitas vezes relativamente motivados, não totalmente motivados? Isto só é possível. O cooperativismo e a economia social só podem ser uma alavanca do desenvolvimento social sustentável se tiverem uma estrutura profissional determinada pelos sócios, sob gestão dos eleitos dentro da cooperativa, dependem dos eleitos. Mas os eleitos continuam no voluntariado, Sempre. são profissionais. Os eleitos, e um eleito só pode ser eleito para voluntariado, não pode ser profissional. Está a ver a ideia? Okay. Pode, circunstancialmente, haver um eleito que seja simultaneamente eleito e profissional, mas aí tem que distinguir uma coisa da outra. Agora, fico com esta ideia. A economia social e o desempenho da economia social não se pode fazer com discursos muito bonitos e com boas ideias e com intenções e tal. Não, isso é bonito. Mas isso implica uma grande dose de confiança dos cooperantes, claro, numa equipa profissional. Claro. Se não os pode liderar, porque não os pode controlar porque são amadores, isso aí cria nas pessoas, quer dizer, está sujeito a um golpe de asa de um profissional mais esperto. Infelizmente já tivemos alguns maus exemplos. Não aqui perto de nós, mas lá mais para o sul já tivemos. Mas repare, a cooperativa é desde logo uma empresa de confiança. A cooperativa é uma empresa... Para os cooperantes. Para os cooperantes? Não para os profissionais contratados. Não, mas é que ela tem que ser para os cooperantes. E quem representa os cooperantes nos órgãos sociais é responsável para os contratados profissionais. Os contratados profissionais não mandam na cooperativa. Mas em valores, em investimentos dessa obra, obriga uma grande dedicação. Se se confiar um projeto de 10 milhões de euros ou 20 milhões de euros, nem dorme a pensar nos 10 milhões. Mas vamos lá ver. Pode cair na ratoeira, não é? Meu caro amigo, por isso é que estes projetos, a partir de uma certa dimensão, na sua liderança institucional, na sua liderança societária, do ponto de vista dos sócios, dos eleitos, não pode ter um qualquer. Está a perceber? E é aí que eu perguntava, ainda existem voluntários para isso? Nós temos na nossa sociedade gente com muita capacidade, gente que já fez um percurso profissional e que hoje até está numa fase que estão disponíveis e capacitados para se assumirem como voluntários em projetos de que resultam intervenções de regeneração urbana, de qualificação ambiental. Percebe? Há um sem número. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho dito, nós vamos ter agora, esta semana, quinta e sexta-feira, eu estarei em Lisboa, no Isqueté, um congresso a nível nacional da habitação social, promovido pela Associação Nacional de Municípios, etc. Repare, nós vamos fazer uma avaliação de muita coisa que se fez. Há coisas que isto é um percurso. Isto foi um percurso também de muita aprendizagem e cometeram-se erros, etc. Nós hoje, quem trabalha nisto e quem está nisto, conhecendo o métier, sabe que o país só tem a ganhar. E o país todo, desde o erário público, desde os impostos que se pagam, claro, e quem administra os impostos que se pagam, ao seu efeito útil nas pessoas que são governadas, quer ao nível nacional, quer ao nível local, só é possível se estes projetos de iniciativa cooperativa, de iniciativa voltada para o interesse das pessoas, para as localizações das pessoas, para o sítio onde estão as pessoas, os problemas, só tem possibilidade de ter êxito e dar resultados multiplicáveis se houver uma aposta decidida no cooperativismo. E agora só uma última questão para deixar as cooperativas, que é assim, se eu juntar mais 249 amigos e me lançar na criação de uma cooperativa hoje, estou condenado ao fracasso. Às vezes vêm ter comigo pessoas que dizem, pá, eu estou aqui e tal, o que é que acha? E eu desaconselho-os. Porquê?
Desaconselho-os porque ainda há dias me apareceram uma malta de Viana do Castelo. Um terreno e tal, tinha uma coisa de fazer uma cooperativa. Não façam uma cooperativa, são uma cooperativa para quê? Quantos anos é que vocês vão levar para credibilizar uma cooperativa junto da banca, junto das instituições, junto dos... Quem é que vai pegar nisso? Quem é que vai pegar nisso? Vai correr bem, vai correr mal? Quem é que tem experiência? Há cooperativas que estão no terreno, que têm capacidade de dimensão, que podem fazer desse vosso projeto um projeto, como fosse uma filial, não é? Um núcleo, que nos estatutos prevê, em que é assegurada esse grupo de pessoas autonomia para decisão de tudo que diz respeito àquele empreendimento, àquelas casinhas, àquele local, ao jardim, mas a gestão, o controle da gestão e as decisões que têm a ver com a responsabilidade da gestão são acometidas a uma entidade pela qual ficam umbilicalmente ligados com competências específicas para controlar. Exato. Mas isto, com aprovação, isto não é às escondidas ninguém, não é nas costas ninguém. Isto é, eu ir lá, está aqui o núcleo de pessoas, os tais 240 ou 50, que querem formar. Eu só falei em 249 para seguir o seu exemplo. No início era assim. Juntou-se com 250. Mas agora não é preciso. No início eram precisas 200 e juntar 250. Mas repare, eu vou ao sítio, já tenho ido várias vezes, mas tanto vou aqui a Viana como vou a Olhão, ou a Évora, ou a Estremoz. E dizer, vocês o que é que querem? Qual é o projeto? Quem são os agentes locais? Quem é que está interessado nisto? Tem condições efetivas para criar uma nova cooperativa? E vocês têm experiência, eu não tem condições? Já. Se tem, vocês fazem, nós apoiamos. Mas vocês têm isto. Então, vocês querem fazer uma coisa que fica a nós ligado autonomamente. Isto aqui não há margens, não há interesses económicos, não nada. Há apenas o resultado de servir as pessoas. Dentro de um custo, se há prestação de serviços, como uma unidade destas implica um FII de gestão pela prestação de serviços, porque se vai lá o engenheiro, se vai o arquiteto, é evidente que não trabalham, os profissionais não trabalham de borla. E, portanto, é esta iniciativa que tem que ser desenvolvida. Muito bem. Agora vamos dar um saltinho à designada casa mais bonita do mundo para lhe fazer uma questão, porque deixou uma pulga atrás da orelha, quando afirmou que as 50 camas do lar da terceira idade estão esgotadas, mas há aí um projeto. E quem nos ouviu disse assim, mas que projeto? Há um projeto porque nós estamos sempre expectantes terrenos onde é possível desenvolver iniciativas desta natureza. E nós sabemos que hoje, mais do que construir habitações para venda, é preciso construir e reabilitar habitações para arrendamento. Sabemos também que a tendência é para que as famílias, com a inversão demográfica que estamos a assistir, com o aumento na média de idade das pessoas e com o fluxo de pessoas que atingem idades avançadas e que cujas limitações não lhes permitem, não têm condições para viver no seu local tradicional, vão progressivamente ser encaminhadas para locais onde precisam de ter os serviços necessários para uma qualidade de vida. Os têm essa valência geriátrica. Ora, nós temos já essa valência, mas ela não chega, e portanto temos que ter outras, e portanto nós neste momento temos isto tudo. Não tenho nada de concreto ainda. Se vocês tivessem mais 50 camas, teriam gente? Sim, nós teríamos gente para 150 camas de imediato. Nós temos gente. E portanto nós temos que ver todas as possibilidades. Claro que neste momento, do ponto de vista financeiro, os instrumentos financeiros que permitem a uma instituição de interesse social promover este tipo de equipamentos, nós estamos num tempo de muitas dificuldades em que ninguém pode... Permita-me uma questão relativamente a essa área. E tendo em atenção aqueles projetos que a cooperativa Sete Bicas fez no passado e que agora, para o Sivas, quase pode aplicar no presente. Sendo certo que a grande maioria dos lares de terceira idade particulares estão na falência, e estão a fechar todos os dias, não seria arrojado um projeto que pudesse, em vez de construir, procurar um terreno, associar-se a um desses projetos decadentes, digamos assim, mas com grandes infraestruturas? Está quase a mexer no ponto. Então o senhor completa. É quase a mexer no ponto. Uma das hipóteses que nós temos neste momento em estudo é a possibilidade de tomarmos a gestão
de equipamentos existentes, alguns que não foram bem sucedidos. Há vários outros estão dificuldades. Sabe que muitas vezes, as dificuldades de gestão, muitas vezes, das instituições, a primeira resposta, não, as pessoas queixam-se logo que é o Estado, que é a Câmara, que é não sei o quê, a falta de apoio, e não olham para aquilo que está mais próximo, são os seus próprios erros de gestão, que estão muitas vezes dentro das próprias instituições. Não sabem fazer contas, não sabem perceber que as coisas têm um retorno, e não sabem ter um padrão de gestão em que tudo é medido e quantificado e observado hora a hora, quase. Claro. Evidentemente que as pessoas pagam a nós, como pagam noutros sítios, X% das suas reformas. Depois as famílias podem ou não podem dar um complemento em função de não sei o quê. As regras são as mesmas, nós não temos regras diferentes das outras instituições. Mas as outras instituições têm uma regra um pouco mais pesada. Não, meu querido. Menos 1.400 euros mês, é difícil encontrar um privado. Não, desculpa, não é possível, não é necessário 1.400 euros mês. Mas eu fiz um estudo sobre as médias destes não, lares mais com várias valências, etc. 1.400, nós temos mais nós 25 mil de entrada, volta disso. Não, mas isso, no caso das instituições... É muito caro. Isso para já é... Claro, mas, por isso é que eles são todos às moscas. Mas para já isso é proibido. As instituições sociais, isso não é proibido. Não estou a falar de instituições, estou a falar de entidades particulares. A nossa residência geriátrica, Canto de Encanto, o custo técnico, o custo médio, neste momento, ronda os 1.200 euros mês. Com tudo. Tudo. Só não há amortizações, porque, pronto, não cabem amortizações. Claro. E não cabem encargos de dívida, não sei. Só funcionamento, todos os custos de funcionamento. E 1.200 euros, a Segurança Social comparticipa com 340 euros, números redondos, em relação a 40 deles. Portanto, se temos um protocolo, das 50 câmaras, 40 câmaras beneficiam deste apoio. As outras 10 não. Os utentes são utentes que têm que ter capacidade para pagar os 1.200, o custo técnico. Não se pagar mais nada. Claro que depois temos lá alguns programas... E da entrada? Nada, meu caro. É proibido. Claro que nós temos alguns casos de pessoas que, pela sua qualificação e tal, nós falamos ao coração, fazemos delas membros da instituição. E até temos pessoas que dão 50 euros por mês, 100 euros. Nós somos capazes de ter, neste momento, na nossa residência geriátrica, cerca de 1.000 euros mês de prestações várias de 20 destes, 50 daqueles, cerca de mesmo. No fundo temos, se calhar, temos uma cama paga. Exatamente. Que é isso que nos permite. Mas nós, quando falamos com as pessoas, nós fazemos um inquérito à satisfação das pessoas, quer da família, quer do utente. E nesse inquérito analisamos todos os pontos críticos, e aí falamos, nós estamos aqui com as limitações, você tem possibilidades, senhor. E, claro, portanto, tem que ser um trabalho aberto, um trabalho com disponibilidade das pessoas. Não pode ser... Então vou finalizar a minha prestação aqui hoje com duas perguntas. Nós constatamos ao longo desta entrevista de que Matosinhos não para, nomeadamente as instituições de solidariedade social estão em grande. Cooperativismo, CIVAs e outros por aí além. O senhor é Presidente da Assembleia Municipal. Pelo PS. Pelo Partido Socialista. O principal partido no Conselho diz que o Conselho de Matosinhos está parado há 7 anos. Como é possível... O principal partido? Sim, o Partido Socialista, através do seu Presidente, António Parada, e o Presidente da Conselhia diz que, e para todos os efeitos representa o Partido Socialista no Conselho, que Matosinhos parou. Está parado. Há 7 anos para cá, enfim, parece um deserto de ideias. Mas hoje o senhor acaba de apresentar aqui algumas ideias de que, efetivamente, Matosinhos mexe. Diga-me lá, que o senhor, sendo Presidente da Assembleia, é culpado por o Conselho estar parado também? Bom, ora, Matosinhos não está parado e são públicas as motivações que fazem o António Parada fazer esse tipo de afirmações que não devia fazer. Porque, primeiro, não correspondem à realidade. E, segundo, sendo o António Parada responsável máximo hoje do partido no Conselho, algum ajustamento, há sempre necessidade de corrigir
determinadas rotas, tornar as políticas ligeiramente mais assertivas, ir ao encontro dessas pequenas divergências que possam existir. Sempre deveriam essas coisas ser tratadas em local próprio, em sede própria, e não é, digamos, sequer de bom tom que o Presidente da Conselhia faça uma afirmação dessa natureza, digamos, ao arrepio de toda a verdade da realidade que se passa e que os cidadãos conhecem, e numa lógica derrotista, naturalmente, com a ambição de, com essa intervenção, vir a jogar a seu favor elementos que conduzam ao que é público também, a uma sua possível apresentação como candidato, digamos, nas próximas eleições autárquicas. Possível, acho que é mais que possível, porque segundo as informações dos últimos dias, é garantidamente candidato. Portanto, agora, o que é que eu acho que está a acontecer? Candidato a candidato. Claro, candidato a candidato. Vai às primárias. Candidato a candidato. Se necessário. Neste momento não são necessárias. Pronto, mas eu não nessa guerra, enfim, acho que não é esse o objetivo desta conversa, eu não me queria meter muito nisso. Não, eu só queria saber o papel da Assembleia. A única coisa que lhe digo é o seguinte: não corresponde à realidade, Matosinhos não está parado, porque não se pode confundir. Porque o problema é este, meu amigo. Eu falo com este fulgor todo, com esta disponibilidade toda, com esta crença nos projetos cooperativos, etc. Mas eu também posso fazer aqui 2 ou 3 horas de churrilho sobre dificuldades, problemas, etc. Porque nós temos é que ser positivos e acreditar que as dificuldades têm que ser vencidas, sobretudo quando estamos de boa fé para as vencer e empenhados em resolvê-las. Agora, se calhar o que o António Parada quer dizer é que nos últimos anos há dificuldades que não existiam anteriormente, que há limitações orçamentais, que porventura certos apoios que se davam às instituições, às associações, aos clubes, à comunidade, hoje não podem ser dados com a mesma frequência, com a mesma dimensão, e quando assim é, a grande exigência que se faz a quem administra a coisa pública, neste caso ao Presidente da Câmara, é saber comunicar de forma adequada, é saber esclarecer de forma adequada quais as razões porque já não pode dar, ou não pode dar tanto, ou porque é que ia fazer aquilo e já não faz, porque é que anunciou este ou aquele projeto e, entretanto, ele ficou em banho-maria, porque tem é que ter a arte de saber, no momento próprio, dar a justificação adequada, porque temos que reconhecer que estamos num tempo que não é o tempo da 10. Quer-me dizer que Guilherme Pinto não teve a arte. Quero-lhe dizer que, porventura, Guilherme Pinto não teve as melhores condições para conduzir toda essa comunicação, neste caso, para o partido, porque o António Parada foi eleito pelos militantes do partido para, digamos, ser o... Mas o Guilherme Pinto também não foi candidato ao partido. O Guilherme Pinto não foi candidato, mas teve um candidato que, se tivesse sido eleito, não estava confrontado com o problema de ter um Presidente da Conselhia autocandidatar-se a ocupar o lugar. Mas eu sou benfiquista e janto com os portistas. Com certeza. E então qual é o problema? O problema é a tal arte de comunicar e de envolver todos os que pertencem a um determinado pensamento político, a um determinado projeto, a uma determinada ideia, envolver todos nas dificuldades, nas necessidades, nos problemas, nos êxitos que conduzam a que haja, digamos, que haja um certo até decoro naquilo que muitas vezes se faz quando se é forçado a ter uma opinião que pode não ser, nós não somos obrigados a ter todos uma opinião 100% positiva ou coincidente com o que pensa cada um de nós sobre as coisas. Mas dizer-se que Matosinhos esteve parado 7 anos, foi o que me disse. Exatamente. Foi aqui dito à conversa com... Mas alguém acredita nisso? Mas quem é o matosinhense? O António Parada, quando diz isso, está convencido que os matosinhenses não sabem ver, não sabem ouvir, não sabem... Quer dizer que Matosinhos teve um desenvolvimento, teve uma qualificação, de todos os pontos de vista. Há limitações, há problemas. Mas teve, a todos os pontos de vista, notável. Está nos olhos das pessoas. Portanto, não é verdade dizer-se que Matosinhos esteve parado 7 anos
Isso é uma mentira, digamos, descarada. E, portanto, vamos ver, nós podemos dizer assim, não era bem isto que eu fazia, isto talvez desta maneira, porque era mais para ali, menos para acolá e tal, enfim, se fosse eu fazia melhor. Eu já tenho dito muitas vezes, quando se discutem projetos, em que quem determina é o senso comum, e quando se vai para o senso comum, as partes têm que ser naturalmente prejudicar. Eu já tenho estado com projetos, ao qual dou todo o meu melhor, sem nenhum tipo de limitação, que se fosse eu a conduzi-los pessoalmente, e se fosse eu a conduzi-los de uma forma que eu determinasse a forma de fazer, faria ligeiramente diferente. Com melhores resultados, com piores resultados, não, isso só depois de fazer é que se sabe. Agora, eu não posso acreditar ou aceitar que se digam coisas desse tipo. A gente pode dizer que este chuta melhor à baliza desta maneira, chuta daquela, porque não sei o quê, golos de cabeça é comigo, pontapé esquerdo é com aquele. Cada um pode fazer da melhor maneira. Agora, dizer que o Matosinhos esteve parado 7 anos. Os matosinhenses falarão, não é? Não, claro que não esteve parado, e talvez eu, António Parada, tenha algum não comunicou da melhor maneira. Porque quem, como este executivo, fez 28 escolas, não é? Os próprios partidos, eu posso falar aqui porque passaram por aqui pela TV Sonhadora em entrevista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o PSD. Quer dizer, por exemplo, o Partido Comunista elogiou o trabalho na educação, elogiou o Bloco de Esquerda também na educação e na cultura. Mas compadre, você fez-me aí uma alusão que eu esqueci de dizer. Se tivesse parado, eu sou Presidente da Assembleia Municipal há 5 anos. Os 2 últimos anos do mandato anterior, substituiu o anterior Presidente também o mandato, e estamos agora no 3º ano deste mandato. Claro, que também era capaz de... Não, quer dizer, então eu não tenho nada a fazer aqui. Vamos lá ver. Este ano já vamos na 10ª Assembleia Municipal. Trabalhos, aprovações, processos. Quer dizer, parado como? Tanta coisa se aprova. Se tivesse parado, eu próprio já devia ter puxado as orelhas ao Presidente da Câmara. Eu próprio. Isso é uma crítica que está implícita à Assembleia Municipal. Sim. Então deixa o Executivo estar parado. Filha pergunta Como é exatamente. que pode ser? Não, claro que não está parado, e aquilo... Há muitas maneiras de dizer... uma maneira de comunicar que... Há muitas maneiras de se discordar. Sim. Há muitas maneiras de dizer que... Talvez ele dizer que fazia melhor. Há muitas maneiras... Mas uma pessoa que é Presidente da Conselhia e que se coloca na posição, diz que o Matosinhos esteve parado. E a PS, não é o PS a dizer, isso aí é a dar abertura aos adversários. Eu acho que nem o líder enfim, a oposição às vezes diz o impossível, mas eu acho que não é real, não é? Claro que nós, como eu ia dizer, houve uma reabilitação muito grande da Orla Costeira, houve no desporto, criaram-se infraestruturas de grande qualidade. Quando se está a trabalhar para as pessoas de todos os quadrantes, todos os pensamentos, todas as pulsas, das mais pobres, das moderadas, né? Quando se está a trabalhar para tanta necessidade e para a ambição que as pessoas têm de ser uma melhor qualidade de vida, as pessoas nunca se satisfazem inteiramente. Claro. Nunca é possível satisfazer. Eu há bocado falei da excelência dos nossos projetos, etc. Sempre que a gente acaba um projeto, eu gostava de o começar porque eu ia corrigir aspectos que pensamos menos bem. Sim, mas o score deste executivo não será fácil de igualar por outro que venha a seguir. Foi um executivo que acabou por ter um trabalho muito positivo e sentiu-se em Matosinhos isso. Agora é verdade que nos últimos anos há limitações e sabemos quais são. Sim, essas limitações determinam aqui contenções. A lei de compromisso que encravou os compromissos criou uma obrigação de gestão financeira que não existia e deixou de ser possível ir fazendo por conta de. E, portanto, percebe-se que hoje há limitações, mas há limitações. E aí, há bocado, quando eu falei, eu digo isto muitas vezes no meu dia-a-dia, quando as pessoas vêm ter comigo, pedir-me isto ou aquilo, ou pedir-me uma opinião, ou pedir-me um conselho, uma consideração, uma ajuda. Eu, quando sou incapaz, naquele momento, de contribuir, um bocadinho que seja, para o sucesso do que me veio ser posto, eu costumo dizer à pessoa isto. Lamentavelmente, eu não tenho solução. E a primeira pessoa que fica prejudicada
sou eu. Porque você veio ter comigo partindo do princípio que eu era uma pessoa capaz de ajudar, e ao não ser capaz, digamos, o seu grau de avaliação em relação à minha pessoa vai baixar. Afinal, fui falar com o indivíduo, pensando que ele gosta, afinal, ele não pôde e tal. E eu tenho é que saber explicar porque é que não posso. Qual é a limitação orgânica, ou qual é a limitação de meios. Quer dizer, a melhor forma que eu tenho de não auxiliar as coletividades como gostaria e de não ficar de mal, não ver as pessoas de cara torta, é chamá-las a mim, envolvê-las no meu problema e ajudá-las a fazer com que elas percebam que não é por má vontade, não é porque... Mas isto está a ser feito, isto está a ser feito. Isso tem que ser feito, está a ser não é? feito e tem que ser feito. Claro que talvez o António Parada tenha uma visão que aqui ou ali que se possa fazer melhor, e ele até tem algumas ideias boas e outras más, e claro, mas um dia que seja ele, se ele chegar a ser poder, se ele chegar a ser Presidente da Câmara, também terá muitas coisas que lhe correm mal. Ele ainda agora teve algumas ações que ele também fez na Junta de Freguesia que não correram bem. Claro. Por exemplo, eu conheço uma, por exemplo, que foi o Taxicom, que nunca chegou ninguém a utilizar, e outras situações. Mas o Parada tem tido excelentes iniciativas. O Parada tem tido excelentes iniciativas, é um excelente Presidente junto. Sim, indiscutivelmente. Tem tido um trabalho notável. E acho que na Conselhia também está a trabalhar bem, porque no fundo acabou. E tem tido, isso é negável. Claro. Agora, o problema é este, não podemos dizer afirmações desse tipo, estragamos tudo, não é? Claro. Mas ele acaba porque mesmo com a eleição dele houve outra dinâmica até em termos executivos. Talvez sentiu-se ninguém está isento de erros. Exato. Ninguém está isento de críticas, e dizer-se que o Vasco, à frente do Sport Clube do Sr. Adora, tem este e aquele aspecto, mas está ali aquilo que devia, não sei o quê, talvez, vamos ajudar. Isso é uma coisa. Também. Agora dizer que o Vasco está parado, que o Vasco não aparece, claro. Isso não pode ser dito. Não pode ser dito, isso só pode ser numa posição de derrotista, não é? E isso é que não é correto. Já agora, qual é a análise do nosso Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos? Eu, como matosinhense, poderia aqui saber um bocadinho da análise desse executivo destes últimos 4 anos, ou destes últimos 7 anos. É positiva? Balanço. Sim, o balanço positivo. Muito positivo. Eu também é. Muito positivo. Eu também é, embora... O Guilherme Pinto deu continuidade a um trabalho excelente. Matosinhos foi sempre... E o Guilherme Pinto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal sabe que há uma sondagem muito recente, sim, que dá o Guilherme Pinto com 60% a 70% da população a querer votar nele. E essa sondagem é conhecida por muita gente. Eu já ouvi uma falar. Empresa credível. Isso, com certeza, que reflete que houve algum trabalho, não é? Reflete o trabalho que foi feito e reflete a avaliação, pelo menos é uma amostra, que tivesse estado parado, se a Câmara tivesse estado parada, certamente a população não faria essa avaliação. Julga. Com certeza. A população pode ser tudo, mas não é tola. Muito bem. A população sabe o que diz e sabe o que faz. E a população, quando opina e quando decide, é a população que manda. Exatamente. Pronto, nós hoje a TV Senhora da Hora deixa aqui só uma última pergunta ao Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, aí já como Presidente da Assembleia Municipal. Vamos continuá-lo a ter interessado pela área mais política ou mais social? Talvez nas duas, não? O meu desempenho será 90%, 95% na área do trabalho social, nos meus projetos, na animação cooperativa, na economia social, entrelaçando isso com todo tipo de instituições públicas, privadas, sociais. A minha costela, a minha opção política é pelo Partido Socialista, sou um dos primeiros militantes desde logo de maio, junho de 74. As responsabilidades que assumi ao longo deste trajeto, nunca fui homem de aparelho no sentido de estar dentro da dinâmica do trabalho. Fui sempre uma pessoa... preocupação de fazer. Nunca estive, quer dizer, nunca me interessou até pelos lugares, pela disputa de lugares internos, quer nas secções, quer... Uma determinada altura que diziam que ia dar um excelente Presidente da Câmara, quando era Vice-Presidente, e pensava-se que o Narciso que estava mais virado para o Governo, e Matosinhos falar em Guilherme Vila Verde, a falar de alguém muito credível e alguém que deixou e continua a deixar o seu melhor pelo nosso desenvolvimento. Isso disse é facto, isso foi publicado, etc. Nunca correspondeu à minha vontade, ao meu interesse.
Eu quando, no mandato em que estive a tempo inteiro, eu até costumo dizer a 2 tempos, porque nesse mandato em que fui vice-presidente da Câmara entre 90 e 93, eu fiz um trabalho a 100% e empenhei-me muito, fiz muito, e nessa altura alguém disse, Paulo, não, o problema é este, o presidente da época teve de trabalhar muito para me convencer a eu aceitar o lugar de número 2 da lista nessas eleições. Porque eu disponibilizava-me para ter uma perna lá dentro, para dar uma ajuda, para colaborar na habitação social, para colaborar em algumas áreas, mas recusei até ao limite o integrar a lista numa posição em que tinha que estar a tempo inteiríssimo ao lado dele. Depois, a minha maneira de estar, de fazer, de me envolver, talvez tenha criado alguma notoriedade positiva à minha volta, que fez com que as pessoas comecem depois com aquela coisa de se calhar quer, se calhar não sei o quê. Nunca foi a minha intenção, nunca foi o meu desejo, e de tal maneira foi que eu saí para o meu próprio pé. Foi eu que disse ao Narciso Miranda na época, não contes comigo para o próximo mandato, porque eu não quero continuar, tenho projetos, era a Federação das Cooperativas, era a CETV, tenho muita coisa para fazer. Agora, ficar ligado na Assembleia Municipal, então, tenho todo o gosto em estar e poderei continuar, e não me importei de estar. Neste momento, a 1 ano do fim deste mandato, posso dizer, enfim, aproveitar para fechar, que a minha intenção é fazer cessar a minha intervenção autárquica no final deste mandato. Portanto, tenho a ideia, foi um percurso grande, hoje tenho muitas motivações para ocupar o meu tempo, a Assembleia Municipal acaba por me roubar, a presidência da mesa acaba por me roubar bastante tempo e criar algumas responsabilidades que eu quando assumo responsabilidades, gosto de as assumir em pleno, e eu sinto que muitas vezes não posso fazê-lo. E é meu desejo, é a minha convicção e é a minha decisão fazer cessar a minha intervenção autárquica daqui a 1 ano com as próximas eleições. Mas tenho feito com muito gosto esta ligação, esta intervenção em que estou no social, nas empresas sociais, nas cooperativas, na autarquia, e estarei sempre na cidadania, esteja ou não esteja na autarquia. Muito bem. Até bem, senhor da hora, por hoje, termina aqui esta entrevista com Guilherme Vilaverde, com a certeza que Matosinhos pode sempre contar com ele, quer para a parte política, quer para a vertente social. Guilherme Vilaverde esteve hoje aqui connosco e deixou-nos uma excelente impressão.